Olá, gracinhas da Tati, como vocês estão? Mais uma leitura intuitiva do canal Chama de Tarô, autoconhecimento e espiritualidade. E hoje vamos ver que historinha a espiritualidade quer contar. Vamos ver se é a sua. Vamos ver se tem alguma mensagem para você. Como que vocês estão? Me contem aí nos comentários. Eu respondo, curto, eu leio todos, tá bom? Vamos lá. Vamos ver que historinha a espiritualidade quer contar pra gente hoje. Bom, primeira carta, o carro. Segunda carta, 10 de copas. Terceira carta, 5 de copas. E a última carta, fundo do maço, 5 de paus. Aqui é uma dúvida, né? Há uma dúvida nesse ser aqui. E eu sinto que a gente tá falando do masculino, tá? Há uma dúvida no masculino entre escolher o 10 de copas ou ficar sozinho. Vamos ver aqui. Se eu tô sentindo certo, vamos ver o que vai sair. 8 de copas. 8 de paus. E cavaleiro de paus. Falei que era do homem que tava falando aqui, do masculino. Cavaleiro de copas. É um homem sedutor, mas também é um homem muito amoroso, né? Muito carinhoso. Um pouco controlador, talvez. Vamos ver aqui. Mas é um homem de ação, um homem rápido, um homem que não é uma pessoa lenta. Talvez tenha um pouco de dificuldade em comunicar-se. Oito de copas. De novo. Olha que interessante, uma debaixo da outra. Ah, gente, não acredito nisso. Tô acreditando não. Olha, 8 de copas, 8 de copas, 8 de paus, 8 de paus. Olha só. Os amantes, fundo do maço, 4 de ouros. Ok. Olha só que louco isso daqui, né? Existe um homem que ele está... Ele está se sentindo em falta. Alguma coisa na relação de quem está me ouvindo com este homem, que ele se sente em falta, ele se sente como se ele não se sente amado. Isso pode ser referente a uma ferida emocional dele, tá? Pode ser um gatilho aqui. Porque assim, quem tem a ferida da rejeição e do abandono, gente, por mais que você faça tudo,
para esse ser, ele não consegue reconhecer isso tudo. Ele acha que não ama, ele acha que você não tá inteira na relação, alguma coisa assim. Peraí, vamos ver o último tarô aqui do Osho. Caiu a carta. Opa, já virou uma. As coisas precisam mudar. O que precisa mudar, tarô? Opa. Ó, tá tendo um afastamento aí, né? Deve ter tido um rompimentozinho aí, saiu um monte de carta. Eu vou considerar com uma rainha de paus. Tá. Então, assim, o que saiu? Saiu a roda da fortuna, que na carta do Osho é a mudança, tá? A roda gira, né? E as mudanças acontecem. Saiu 2 de espadas, que na carta do Osho é esquizofrenia. Saiu a rainha de paus. Saiu a carta o mestre. Saiu também intensidade, que é o valete de paus. Saiu o 9 de paus, que é exaustão. Saiu o 5 de paus, que é totalidade no tarô do Osho. E no fundo do maço, o as de copas, que é indo com a correnteza. Olha, a gente sabe que as cartas que contêm água são cartas que estão falando de emoções, tá? E essa carta em específico é alguém mergulhado no fundo do mar, né? Na água, tá? Mergulhado nas suas emoções. Aqui existe uma pessoa que não está conseguindo lidar com as próprias emoções. Essa pessoa ele é ligado a uma rainha de paus, tá? Então é um masculino ligado a um feminino que é muito empoderado, que é muito independente, ok? E ele não está conseguindo lidar porque ele se sente inferior, porque ele se sente um cavaleiro, ele se sente um valete aí, entende? Ele se sente inferior a esta mulher aqui, tá? E a relação, por ele se sentir inferior, é como se essa relação pesasse muito para ele, que é o 9 de paus aqui, pesa muito para ele, né? Ele é muito intenso nas emoções, tá? Muito intenso. Então, é como se ele se sentisse na falta, como se sentisse não suficiente para essa mulher, tá? São feridas emocionais ligadas à rejeição e abandono na infância, talvez até traição também, tá? Essas 3 feridas bem fortes. A 5, gente, a humilhação também, enfim. Ele tem feridas muito profundas da infância que ele não tá conseguindo lidar com essa mulher aqui, tá? Ele se sente inferior. E aí, quando ele se sente inferior, é como se a relação ficasse pesada, como se ele tivesse o tempo todo se autocobrando para ser do tamanho dessa mulher. Ele já é desse tamanho, só que ele acha que não é, ok? Então, existe uma mudança que precisa acontecer dentro dele para ele conseguir retornar essa relação, porque tem um afastamento. Tem um afastamento, tá? Ele fugiu da relação. A fuga, gente, da relação, sendo chama gêmeo ou não, ela é o quê? Ela é o mecanismo de defesa que a psique criou
para que ela não sinta a dor de ser rejeitado, ou a dor de ser abandonado, ou a dor de ser traído, humilhado, injustiçado, entendeu? O medo é a principal emoção limitante de quem tem as 5 feridas emocionais ainda muito latente. É o medo daquela dor ser ativada de novo dentro do campo emocional deste homem. Então, o que ele faz? Ele foge. O mecanismo de defesa dele é fugir, tá? Foge como uma bala. Então, para quem está se identificando com essa história aqui, tá? O feminino que está se identificando com essa história aqui, precisa dar um tempo para ele. Deixa ele um pouquinho, tá? Porque ele é bem intenso, ó, 8 de paus. 8 de paus. A intensidade aqui, tá? Ele toma ações que você pode achar muito imatura por causa desses gatilhos que ele tem, por causa desse medo que ele tem. Ele pode ter muitas ações que parecem imaturas, ok? Mas, na verdade, ele está agindo pela criança interior. Parece imaturo porque está agindo pela criança interior. A criança interior ainda está ferida com as 5 feridas emocionais. Então, é isso, ele não consegue lidar com a situação, ele arma conflitos, né? Ele tem muito conflito interno aqui, ó, 5 de paus, e acaba conflitando a relação. Mas ele é o 10 de copas de quem tá me ouvindo aí. E vice-versa, né? Ele é o 10 de copas. Ele é, ó, os amantes aqui. Nessa carta, normalmente os amantes tem alguns tarôs aparecem 3 pessoas, né, na carta dos amantes. Aqui aparece 2. Tá? Não há dúvida aqui. Há medo, tá? E é uma relação, olha, essa carta em específico é uma relação abençoada pelo divino, olha lá. Ok? Então, gente, dá um tempinho. Dá um tempinho que ele vai amadurecer um pouquinho aqui esse estado emocional que ele está nesse momento, porque ele fugiu, né? O 9 de copas aqui, ele deu as costas, né? Ele fugiu da relação. E você deve ter ficado meio de saco cheio das ações que ele promoveu dentro da relação. Tá? Deve ter causado, assim, um peso muito grande nessa relação, essa ação dele. Mas ele gosta, e muito, as de copas, o amor transbordante, né? Gosta muito, te ver como um 10 de copas, te ver como um amante ideal, né? É uma relação abençoada pelo divino, tá? Mas que precisa de mudanças internas para o masculino. Não que o feminino também não tenha, né? O feminino tem que parar de ver ele como um inferior, porque ela vê ele como inferior por causa das ações que ele causa aqui, tá? Uma hora ele quer, uma hora ele não quer, uma hora ele foge, uma hora ele volta, né? Uma hora ele arranja conflito, enfim. Pode ter vícios aqui no meio também, álcool ou algum outro vício, que ele acaba se atirando porque ele não consegue lidar com o emocional dele, então ele foge com o vício, né? Então essas fugas, tá? Todo vício é fuga, né? E o próprio afastamento é fuga, o silêncio é fuga, né? O querer separar-se é fuga, tá? E eu quero que o feminino olhe para si mesmo e veja se você também não foge. No momento que ele fugiu, você falou, tá bom, vai embora que eu tô cansada. Tipo, isso também é fuga. Ah, eu mereço coisa melhor. Você merece alguém que você ame. Você ama essa pessoa? Então você merece ela. Tem que ter um pouco mais de paciência. Hoje em dia as pessoas estão muito imediatistas. Muito assim, se não é do jeito que você quer, né? Se não é do jeito que a pessoa quer, ela já termina, já desiste. E não é assim que se cria uma relação, não é assim que se constrói uma relação.
Uma relação se constrói, ok? Ninguém é perfeito, não existe príncipe perfeito. Não existe ninguém perfeito. Mas a relação consegue chegar a uma perfeição quando há um entendimento de ambos, quando há uma compreensão de ambos, quando há uma aceitação de ambos, tá? Uma relação consegue se tornar perfeita quando há um esforço de ambas as pessoas de querer que essa relação dê certo. Tem que querer. Ok? Inclusive, para quem é chama gêmea, eu acho que esse é um dos objetivos da chama gêmea, tá? É não deixar com que a superficialidade que as relações está nesse momento influencie, porque essa relação, ela não é uma relação superficial, é uma relação profunda. Né? A gente tem os amantes aqui, a gente tem o as de copas, a gente tem o 10 de copas, é uma relação profunda. Não é uma relação que não vale a pena, é uma relação que vale a pena. Então, não é uma relação para se jogar fora, para se desistir rápido, igual está acontecendo aí em muitas pessoas. Não é do jeito que eu quero, então eu vou embora. Vamos embora, vamos, sei lá, anda. E essa relação não é assim, tá? Ela é uma relação que vale a pena. Então, tenha paciência. Vamos lá. Vamos ver o que a espiritualidade tem como conselho. Contemplação. Ai, essa carta saiu, acho que na tiragem aí de ontem, sei lá, saiu esses dias aí. Daqui eu vou falar para todo mundo, tá? Essa daqui é para essa tiragem. Contemplação. Olha que perfeito essa carta. Quando nenhuma ação é permitida no momento, o exercício da contemplação nos ensina a olhar os fatos por outra perspectiva. Olhar simplesmente a natureza da experiência sem qualquer tentativa de mudá-la. Aprenda a ressignificar o que não pode ser mudado. Ok? Olha, eu assisto um canal eu gosto muito de arquitetura, de design de interior, essas coisas, sabe? Eu assisto um canal que fala sobre arquitetura e tal. E aí é um cara que vende casas no campo. E aí ele fala assim, olha, pode-se mudar a casa, não pode-se mudar o terreno. É bem isso. Né? Pode-se mudar o comportamento, pode-se mudar a forma como se relaciona intimamente, pode se mudar tudo. Não pode mudar, o que não pode mudar? A pessoa. Né? A pessoa, ela é única, não dá para mudar. Mas tudo o resto se muda, tudo o resto muda, tá, gente? Beleza? E é isso, vamos para mensagem para todo mundo aí. Harmonia, a cartinha linda, com a flor de lótus. A flor de lótus e atrás tem a figura da árvore da vida, acho que é isso, me corrija se eu tô errada. Harmonia em todas as coisas do universo. Há harmonia em todas as coisas do universo. Abra as portas do emocional, entre em sintonia com seu ser e desfrute de uma vida plena. Harmonize-se. Harmonizar-se é compreender o fluxo de tudo e seu próprio fluxo. Interessante, né? Porque serve aqui também para essa leitura aqui, né? Serve também. Gente, não esqueçam de curtir o canal. Entra aí e faça parte, né? Dos seguidores. É uma forma de agradecer pela leitura, ok?
Comentem, podem comentar. Eu vejo todos os comentários, alguns eu respondo, tá? E é isso, gracinhas da minha vida. Para quem é aí da Chama Gêmea, e eu tenho um grupo no WhatsApp de Chama Gêmea também, na descrição do vídeo aí, eu deixo meu telefone, qualquer dúvida, ou se quiserem entrar nesse grupo, é só entrar em contato comigo, tá bom? Um grande beijo e até a próxima, gracinhas!